Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um encontro com a espiritualidade amiga, a mais um encontro com o nosso Mestre amado Jesus, para nos reunirmos em torno do seu Santo Evangelho, buscando nos alimentar dessa ceia espiritual que sacia a nossa fome, a nossa sede de saber, de esclarecimentos, desse instrumento, dessa ferramenta que serve para a nossa transformação íntima, para que possamos buscar, através da vivência do Evangelho, práticas construtivas que contribuirão para a nossa melhora evolutiva, não só no sentido moral, como intelectual, como espiritual. No Evangelho de hoje nós vamos tratar das bem-aventuranças, buscando trazer para o nosso cotidiano tudo aquilo que Jesus quis dizer através do seu sermão. Pedimos, Mestre amado Jesus, que ore por todos os membros dos grupos que serão postados no nosso Evangelho, canal do YouTube, Reflexões Diárias, onde é gerado o Evangelho, aos grupos do Facebook, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, Allan Kardec, Mensagens Mediúnicas, Reflexões Diárias Portugal, as páginas dos Osmar Pires, Prece Espírita Allan Kardec, Caminho da Paz, e tantos outros grupos que são postados no Evangelho, no Face, como também no WhatsApp, grupos Allan Kardec, Reflexões, Caminho da Espiritualidade, entre outros, aos grupos de estudo, aos grupos de tratamento. Pedimos que ore por cada administrador dos grupos que replicam esses evangelhos, para cada integrante, por todos os nomes que foram pedidos em oração, os que foram anotados, que não foram, aqueles que nós elevamos nossos pensamentos. Envolva todos, Mestre amado, na sua paz e nos intua para que possamos conduzir esse evangelho de forma a atender às necessidades de cada um que dele tem acesso. Graças a Deus. Como o Evangelho de hoje será sobre as bem-aventuranças, vamos iniciar com uma mensagem, uma carta ao governador de Judeia, Públio Lentulus, ao César Romano, que ele fala sobre Jesus, como era Jesus, para que possamos mentalizar essa figura adorável que é Jesus e assim imaginarmos, um convite a vocês para mentalizarmos Jesus e nos transferirmos mentalmente à montanha para que nós ouçamos esse convite à nossa transformação através das bem-aventuranças. Soube o César que desejava as informações acerca desse homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta, e seus discípulos, o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouve contar dele coisas maravilhosas. Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade que a gente se sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. A sua cabeleira tem até as olheiras, a cor das nozes maduras, e daí aos ombros tinge-se de um louro claro e brilhante. Divide-se uma risca ao meio, à moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira e encaracolada, não longa, e também repartida ao meio. Os seus olhos severos têm um brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar em face. Quando ele acusa ou verbera, inspira o temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo. Diz que nunca ninguém o viu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas, como seus braços. Toda a gente acha sua conversação agradável e sedutora.
não é visto a miúde em público, e quando aparece, apresenta-se modestissimamente vestido. Seu porte é muito distinto, é belo. Sua mãe, aliás, é a mais bela das mulheres que já se viu neste país. Se o queres conhecer, ó César, como uma vez me escreveste, repete a tua ordem, e eu te o mandarei. Se bem que nunca houvesse estudado, esse homem conhece todas as ciências. Anda descalço e de cabeça descoberta. Muitos riem quando ao longe o enxergam, desde que porém se encontra face a face com ele, tremem e admiram-no. Dizem os hebreus que nunca viram um homem semelhante, nem doutrina iguais às suas, mas creem que ele seja Deus. Outros afirmam que é teu inimigo, ó César. Diz ainda que ele nunca desgostou ninguém, antes se esforça para fazer toda a gente venturada. A descrição acima foi traduzida de uma carta de Públio Lentulus a César Augusto, imperador de Roma. Públio Lentulus foi o predecessor de Pôncio Pilatos como governador da Judéia, na época em que Jesus Cristo iniciou seu ministério. Essa mensagem, essa descrição de Jesus é para que nós tenhamos em nossa mente uma imagem, para que nos remetemos ao passado e buscar, junto com a multidão, ouvir o Sermão da Montanha que ele nos disse. Sermão da Montanha, que está contido em alguns evangelhos, vamos ver em Mateus, né? Foi feito no início da vida pública de Jesus, onde ele se apresentou pela sociedade. E dizia no evangelho que existia grupos de pessoas, né? Uma multidão de pessoas que estavam reunidas para ouvir Jesus. E voltando à época, provavelmente as multidões de pessoas que se citavam no Evangelho era relativamente em 3 grupos, né? Quais são os grupos que se achavam na época para ouvir Jesus? O grupo dos sacerdotes, né? Que eles se achavam ligado direto com Deus, porque os sacerdotes eram seres divinos, né, para os judeus. E eles provavelmente foram ouvir pensando que Jesus falaria. Provavelmente queria ouvir para contestar, para desqualificar a pregação de Jesus. Porque alguns deles achavam que Jesus enalteceria as glórias dos templos de Jerusalém, a grandeza da religião de Israel, falaria sobre os patriarcas, né? Porque essa era a visão dos sacerdotes. Outro grupo também que se encontrava por lá era dos ricos, que até então quem era rico, na visão dos judeus, era abençoado por Deus, porque acreditavam, sim, eles naquela época, que quem era próximo de Deus era recompensado com saúde, com riqueza. Provavelmente foram ouvir pensando que Jesus ia enaltecê-los, por se eles eram obedientes às leis de Moisés, né? E falariam deles elogios sobre as glórias que eles possuíam, por ter a riqueza, por serem ligados a Deus. E a grande parte, que era o restante da população, os excluídos, os miseráveis, os famintos, grande parte deles discípulos de João, que foi transferido para Jesus, foram ouvir o que Jesus falaria, uma vez que não tinha muita expectativa sobre nada. Queriam saber o que diria esse Messias, se seria diferente de João Batista. E para surpresa de todos, e Jesus orando para a multidão que o cercava do alto do monte, começou falando não por um processo de enaltecimento dos ricos ou dos sacerdotes. Ele iniciou com uma fala totalmente imprevisível. Ninguém esperaria que ele começasse a falar invertendo a lógica da vida. Porque até então em Israel o pensamento era de que quem tem poder era por Deus favorecido. E quem não tem poder é porque Deus não favorecia. Ele inverte esse ponto de vista e vai contra toda a ideologia até então acreditada pelos judeus. E iniciando ele diz:
Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O que será que os sacerdotes e os ricos pensaram nessa hora? Porque Jesus disse, era impensável para aquela época, que diante de uma multidão de ilustre, fosse ele não só falar dos pobres, como enaltecê-los. Pois falou que felizes eram os pobres, porque eram deles o reino do céu. Isso deve ter causado um desconforto muito grande nos ricos e nos sacerdotes. Igualmente, o que deve ter sentido os pobres, os famintos, que até então eram relegados pela cultura judaica como seres inferiores. Jesus, pela primeira vez, enaltecia aquela classe que até então era relegada. E Jesus não parou, falou ainda. Mas como é um pobre de espírito, né, que Jesus fala que herdará a terra? Nós muitas vezes temos a certeza que nós estamos corretos nas nossas atitudes. E com essa certeza guardada em nosso coração, nós julgamos e condenamos os outros por agirem de uma conduta diferente daquilo que nós acreditamos ser correta. Quantos de nós não condenamos nossos esposos, nossos filhos, nossos maridos, né? Nossos irmãos, nossos colegas, por terem uma conduta diferente, né, daquela que achamos, que eles agem em desacordo com aquilo que nós designamos como um padrão de licitude e que todos devem se seguir. E quando um atenta contra esse padrão, imediatamente nós julgamos e condenamos os mesmos. Os pobres de espírito que Jesus falou é aquele que perde essa condição de achar que está sempre certo. E quando nós assumimos que somos falíveis, que erramos e que devemos mudar, que devemos compreender e que devemos aceitar as diferenças, aceitar as opções dos outros, que devemos respeitar essas escolhas. Assim, quando nós nos assumimos essa condição de despirmos, né, dessa arrogância, nós teremos a chave do céu. Precisamos entender que nós somos seres em construções, que nós somos falíveis, que dependemos dos outros, que nós não temos a verdade absoluta. Até aquele que julga que condenamos ao extremo tem sempre algo a nos ensinar. Existe na cabala judaica, né, dois grupos de pessoas, né? Os reis e os outros que são escravos. Os escravos são aqueles que não são responsáveis por nada, né? São comandados pelos reis. Para ele, tudo que eles fazem depende de alguém responsável. E os reis são aqueles que tomam as atitudes, são os responsáveis. E trazendo isso para o nosso comportamento, os escravos são aquelas pessoas, né, que não assumem responsabilidade por nada que acontece com eles. O culpado sempre é o outro. O culpado é o marido, o culpado é o filho, é o genro, é a nora, é o sogro, é a sogra, é o irmão, é o tio, é o avô, é o chefe. Todos são culpados pela sua infelicidade, menos ele, né? Ou seja, nós transferimos a responsabilidade de tudo que nos acontece a terceiros. Mas nós não somos o culpado. Esse, segundo a cabala judaica, é o escravo. O rei é aquele que assume a responsabilidade. Eu errei, eu sou responsável, cabe a mim o ônus do erro. Não é meu pai, não é meu marido, não é meu irmão, não é meu sogro, não é minha sogra, não é meu genro, não é minha nora. Eu sou o culpado, eu sou o responsável, né? Eu tenho que promover em mim as mudanças necessárias para que eu não sofra com as dificuldades que esses outros me fazem. Para que eu assuma essa responsabilidade, eu promovo em mim as mudanças necessárias para aceitar as diferenças, para respeitar essas diferenças. Então, esse seria o rei. Assim,
né? Essas portas do reino do céu se abrem para as portas de pessoas que se portam como o rei, que têm a humildade de reconhecer o erro, de mudar, de tentar transformar, de aceitar as diferenças, de aceitar os limites dos outros. Então, para sermos pobres de espírito, que Jesus diz, temos a humildade de achar que não estamos certos em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, e buscar nos transformar, pois aquele que acha que está correto em tudo, jamais busca transformação, pois já se acha perfeito. Quando eu acho que eu estou certo, eu não vou buscar mudar. Eu vou conduzir minha vida como está, porque eu acho que eu estou certo, né? Outra coisa que nós temos que estar sempre lembrando que o objetivo principal da doutrina espírita é a transformação do homem. Né? Lembrando sempre que no momento da desencarnação, nossa consciência irá nos cobrar sobre tudo que nós fizemos com aquilo que os outros fizeram conosco. Qual foi a nossa reação sobre aquilo que os outros fizeram conosco? Isso que nos será cobrado pela nossa consciência. Então, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque eles sabem que eles não são perfeitos, eles sabem que cometem erro, eles sabem que são responsáveis e sabem que cabe a eles a transformação. Agora, aqueles que não são pobres de espírito, eu acho que são perfeitos, que todo mundo erra, então que não há necessidade de transformação. E logo em seguida Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que acalento, né, para um povo sofrido. Eles eram escravos de escravo, né? Porque já vinham de uma escravidão no Egito. Continuava, de certa forma, sendo escravo de uma classe superior. E se não bastasse serem escravo de uma classe dominante de Israel, eles ainda eram escravos de Roma na época, né? Que Roma dominava todo Israel. Então Jesus vem para levantar a autoestima desse pessoal e fala: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. E depois Jesus fala: quando tomamos consciência de que quando achávamos que estávamos no caminho certo e depois percebíamos que nós não tínhamos razão, que nós equivocamos, aí vem o choro, porque aí nós cobramos aquilo que nós fizemos. Olhamos para trás e vixe, quantos julgamentos errados nós emitimos sobre as pessoas, quantas condenações incorretas nós emitimos, né, para determinadas pessoas. E aí, quando a gente perde essa capa, o choro de arrependimento vem. Que é aquele choro de saber que nós erramos, sim, nós somos falíveis. E é um choro de arrependimento, porque aquele choro de revolta não conta. Se nós chorarmos com a revolta, com a não aceitação, não vai adiantar, não vamos conseguir dar um passo. Aquele choro de revolta, de não aceitação, ele só faz com que permanecemos mais tempo na dor. Mas aquele choro de arrependimento, ele muda, porque bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Foi o que Jesus falou na próxima. Essa questão de herança da terra é uma questão muito séria para o povo judaico. Porque quando houve a aliança entre Abraão e o povo judaico, uma vez que a promessa de Deus para Abraão é que ele teria terra e daria para a sua descendência. Mas havia uma condição para que eles herdassem a terra. É que cada geração houvesse um pacto para cumprimento da lei. E uma geração inteira tinha que cumprir. Se não cumprisse, eles perderiam o direito à terra, se fosse descumprido. E o quarto mandamento da lei judaica é: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem a estadia na terra que vosso Deus vos dará. Se não obedecer pai e mãe, não prolongam. Né? Então eles tinham essa sequência de cumprir as leis judaicas para que se permanecesse. Aí Jesus fala, ao contrário, quem herdará a terra serão os mansos. Né? Ele colocou a mansietude como um grande instrumento para herdar a terra. Então, depois que nós compreendemos que nós somos falíveis, que nós erramos, depois que nós choramos não pela revolta, mas do arrependimento, né?
Aí é a hora da nossa reflexão. Teremos que ser manso e pacífico. Teremos que voltar para dentro de nós e fazer uma introspecção, uma análise da nossa vida, né? E buscar valorizar esse lado espiritual. Porque, olha bem, nós fomos arrogantes, compreendemos que não eram arrogantes. Em decorrência disso, nós choramos. E agora a mansidão chega até nós para o momento da reflexão. Vamos refletir sobre quem nós somos, o que nós somos, para onde nós somos, o que nós queremos da nossa vida. O próprio Paulo de Tarso, né? Que quando ele reconheceu na entrada de Damasco que ele estava errado, que ele pediu para Deus, faça de mim, né, seu instrumento, o que queres que eu faça? Que Jesus devolveu sua visão através de Ananias. Ele foi para o deserto, né, buscar o seu autoconhecimento, para se valorizar, conhecer quem ele era, né, para ele recomeçar então no trabalho de pregação. Assim somos nós. Após o choro, nós temos que voltar a fazer uma análise. Qual foi o meu proceder até agora e como tem que ser o meu proceder, né, de agora em diante. Porque depois Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fardos. Essa frase dita numa época de tanta desigualdade, tanto desamor, como será que isso soou no ouvido da multidão? Isso seria extraordinário para o consolo de cada um que se sentia fragilizado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Desfazer o que nós fazemos, né? Aí é o momento de nós termos que reparar os nossos erros. Ou seja, descobrimos que somos falíveis, que cometemos erros, choramos, buscamos então a nossa reflexão. Então agora chegou o momento de repararmos esses erros, né? Quando nós criamos uma série de erros, uma série de inimizades, agora é a hora de consertar o que nós fizemos de errado. Porque depois que a gente descobre que nem sempre tem razão, que já choramos, que já voltamos para dentro de si, buscando uma reflexão na nossa intimidade, está na hora de encontro com o outro, para desamarrar aqueles nós que ficaram pelo caminho. E essa reparação desses desencontros, ainda que muitas vezes dolorida em nossa consciência, terá que ser trabalhada. Pois se não fizermos nessa existência, teremos que fazer numa próxima. Quantos conflitos carregamos? Vamos entrar num contato direto com os nossos familiares, com aquele filho drogado, com aquele marido que deu trabalho, com aquela esposa, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão. É a hora de... Quantas vezes nós nos magoamos, né? Fomos magoados, né? Então é hora de nós repararmos aqueles erros que nós cometemos para eles, né? É hora de nós pedirmos perdão, tentar corrigir dentro daquilo que é possível esses erros cometidos. Não conseguiremos todos, alguns poderão já ter desencarnados, né? Teremos que pedir por oração, por pensamento, perdão. Porque se nós conseguirmos reparar esse erro, nós estamos nos eximindo de um encontro futuro. Ao passo que nós não conseguimos reparar, nós temos grande oportunidade de nos reencontrarmos em vida futura, né? Para que isso seja feito. Porque nós temos que reparar todos os nossos erros, corrigir e perdoar para que a nossa caminhada siga. Enquanto nós ficamos presos a essas situações, nós também ficamos presos a essa necessidade de crescimento. Então, essas brigas desnecessárias, falta de apoio, falta de paciência, justamente com aqueles que vieram no nosso convívio familiar. Quanto de nós, através das nossas atitudes, né, promovemos danos morais, danos psicológicos ou financeiros a outro. Então, é o momento de sentirmos a necessidade de reparar esses erros. Mas lembramos sempre que essa sequência tem que ser mantida. Primeiro nós temos que aceitar, depois nós temos que vir refletir, chorar, refletir e reparar. Para aqueles que já desencarnaram, oramos por eles, pedimos desculpas
E devemos ser diferente daquilo que nós já fomos, né? Para depois Jesus vir falar: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Como Jesus disse, não teremos a misericórdia de Deus se nós mesmos não tivermos misericórdia para com os outros. Com isso, ele nos diz que se oferecermos a misericórdia com os outros, para os outros, né, Deus também há de nos dar a misericórdia. Porque agora é a hora do perdão. Nós já pedimos perdão, agora é a hora do nosso perdão. O perdão verdadeiro, o perdão que vem da alma. Divaldo Franco, na sua obra Momentos de Decisão, né, pelo autor espiritual Marcos Priest, no capítulo que trata da culpa e dos resgates, diz: se você tem uma contenda com alguém, vá até essa pessoa que você feriu e peça perdão. Se ela te perdoar, muito bom. Se ela não te perdoar, o problema é dela. Agora, se você não pedir perdão, o problema é seu. Ou seja, nós precisamos de encontro ao outro para dar e para pedir perdão. Nós precisamos ser misericordiosos, no sentido de oferecer perdão às pessoas e de lembrarmos que ao darmos o perdão, nós não isentamos o outro da culpa. Segundo André Luiz, na obra Ação e Reação, a culpa não está na relação, ela está dentro do indivíduo. Lá diz o seguinte: quando alguém faz alguma coisa contra o outro, ele não cria um débito para com o outro, mas ele cria um débito para a lei e para nós mesmos. Ou seja, você carrega dentro de você um drama. E quando você vai a alguém e consegue o perdão ou perdoa alguém, você não está tirando a responsabilidade dos seus atos ou do ato do outro que infringiu a lei. Você está reduzindo a chance de reencontrar com essa pessoa numa próxima reencarnação. Você está deixando de carregar ele dentro do seu coração, porque quando você perdoa, você tira ele de dentro do seu coração, aquele peso desnecessário, né? E você está se eximindo, desde que seja sempre um perdão verdadeiro, de reencontrá-lo. Agora, quem te magoou vai continuar com a dívida, apesar do perdão, e vai ter que reparar. Se não for com você, será com outra pessoa pela natureza da prova, num novo processo reencarnatório. Porque se o ódio vincula as criaturas, e o perdão é um laço que desata esses vínculos. O perdão, acima de tudo, é um princípio terapêutico, porque quando eu perdoo, eu não fico passando mal, não fico com palpitações, né? Tem pessoas que não perdoam, fica com aquele mal, estressado, manchas no corpo, problemas no estômago, dor de cabeça, só de ver as outras pessoas. Então, o perdão, acima de tudo, é esse processo terapêutico. Quando eu perdoo, aquele mal-estar sai de dentro de mim, né? Eu começo a me sentir bem, é aquela pressão, minha pressão regulariza, eu não tenho dor de cabeça, meu estômago para de queimar. Olha que maravilha! E nós às vezes carregamos por anos uma palavra maldita na infância. Quantos filhos que o pai às vezes agrediu verbalmente na infância, ou deu uma surra, e aquilo fica dentro daquela pessoa 10, 20, 30 anos. Ah, lá atrás você falou para mim que eu não ia ser um bom profissional, que eu não queria nada com a vida. Eu carrego isso até hoje, 30 anos carregando aquele peso, porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar, gente. E carrega um peso extra, né? Conflitos entre marido e esposa, houve uma traição e aquilo perdura para frente, briga, fala mal para o outro, fala mal, xinga, se agride, fala mal para os filhos, se separa, fica odiando aquilo, carregando aquele sentimento, com medo de entrar num novo relacionamento, por medo de ser machucado e por falta de perdão. Olha o que a falta do perdão faz conosco. E nós temos que perdoar. Nós temos que ser misericordioso com os outros para que Deus seja misericordioso para com nós, né? Em seguida, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem tem o coração puro verá a Deus. Não nessa acepção da palavra ver Deus como um ser, ver Deus na essência, né? Ver Deus em tudo que Ele é. Ver Deus nos nossos irmãos, inclusive nesses que nos dão trabalho. Ver Deus na natureza. Ver Deus nos animais. Ver Deus em tudo que nos cerca, do micro ao macrocosmo.
né? Saber das dificuldades de cada um, respeitar, compreender, estender a mão, se compadecer com a dor dos outros. Compadecer com a dor dos outros, independente das opções ou da escolha desse outro. Não olharmos para opções religiosas, sexuais, de cores, intelectuais, morais, mas estarmos sempre aptos a estender a mão àqueles que necessitam. Então, quando nós nos compadecemos com a dor do outro, quando nós nos sentimos envolvidos em toda a atmosfera que nos cerca, quando nós respeitamos os animais, amamos, quando nós respeitamos os nossos irmãos vegetais, os nossos irmãos minerais, que são todos seres em processo evolutivo, nós estamos amando a Deus. E estamos entregando a Deus, porque Deus é vida, Deus é tudo. Eu não posso destruir a natureza e contra meus irmãos que têm opções diferentes da minha, maltratar os animais e falar que eu amo Deus. Se tudo é criação de Deus, tem que haver um respeito. Em seguida, Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus disse bem-aventurados pacificadores, ou seja, diferente de pacíficos, porque pacífico é aquele que não quer a guerra, que está em paz, que não quer confusão. Mas os pacificadores é aqueles que promovem a paz. O pacífico é aquele que vem de um conflito e fala: vou ficar aqui na minha, né? Não quero nem saber, não quero me meter, eu estou fora dessa, que se dane, eles que se viram para lá, que se resolvam. O pacificador é aquele que vai, vendo esse conflito, ele vai para apaciguar, ele tenta agir para resolver esse problema. E é nesse momento que nós, então, nos dedicamos à causa. É quando devemos nos comprometer com o mundo que está ao nosso redor. Ou seja, não basta agora só cuidarmos do nosso semelhante. É a hora de nos envolvermos com o mundo que está à nossa volta. Pois é o momento de assumirmos responsabilidade para promovermos a paz. Não mais entre eu e aquele um, entre eu e o que eu magoei, aquele que magoou e eu agora, é a coletividade. Né? Nós temos que buscar promover através de atitudes, de exemplos, né? De trabalho, a harmonia entre os grupos, né? Através dos nossos trabalhos sociais, através dos nossos compromissos espirituais, através dos nossos meios que cada um possa se encontrar, para que sempre haja a promoção da paz e nunca das desigualdades. Em seguida, Jesus nos disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Porque todos aqueles que procurarem a justiça das coisas, eles seriam perseguidos, mas que não se preocupasse, que teriam como consequência o reino do céu. Porque quando nós buscamos, né, a justiça de tudo, aí nós passamos a ser condenados por vários outros que querem essa diferença. Quando eu quero uma justiça social, quando eu quero uma justiça, um respeito das diferentes classes sociais, das diferentes opções sociais, quando eu quero a justiça de apaziguar povos, o que ocorre? Os contrários virão contra mim. Não aceitando, colocando empecilhos, colocando, difamando e muitas outras coisas, condenando e julgando, por quererem que continue essas diferenças, porque cada um pode estar defendendo o ponto de vista e não estão realmente buscando, né, equilibrar. Então, bem-aventurados sereis aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E por último, bem-aventurados sois vós, quando os homens vos injuriarem e perseguindo, mentindo, dizerem todo o mal contra vós, por minha causa. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo o mal contra vós,
por minha causa. Ou seja, quando as pessoas passarem a ser perseguidas por causa de Deus e não por causa da pessoa em si. Ou seja, por eu amar a Deus, por eu respeitar a Deus, por eu trabalhar na seara de Deus, eu passo a ser condenado. Nessa hora estaremos envolvidos então com todas as classes sociais, estaremos lutando para evitar as injustiças sociais, para chegarmos à nova etapa da regeneração. O Terra está passando por um processo de regeneração, está saindo da classe de provas e expiações para a regeneração. Nós não podemos ter esse grande número de injustiça social. E o que nós estamos fazendo para buscar essa transformação social? Será que nós estamos trabalhando de alguma forma para diminuir essa injustiça? Estamos trabalhando junto a conselhos, não politicamente, partidariamente falando, mas estou falando no contexto geral. Será que nós estamos dando sugestões para melhorar, né, essa relação social, essa transformação? Será que nós estamos envolvidos em algum grupo, em alguma causa, ou que estamos apoiando de alguma forma, né, para que diminua essas injustiças sociais? Então, como vimos, as 3 primeiras bem-aventuranças, nós tratamos da nossa relação interna, eu comigo. Eu descobri que eu sou falível e que eu erro. Eu chorei e depois eu voltei para dentro de mim para refletir. As outras 3 foi com o meu próximo. Eu tenho que reparar o erro que eu cometi. Eu preciso de pedir perdão. Eu tenho que usar de misericórdia e perdoar, para que Deus me perdoe. E as 3 últimas são as diretrizes para com o mundo, para com a coletividade, e não mais entre eu e o próximo, mas em relação a com todos, para que todos possamos ter um mundo melhor para vivermos, né? Possamos encontrar dentro da base do amor, do perdão, da caridade, elemento suficiente para que haja uma harmonia entre todas as espécies viventes nesse planeta. Mahatma Gandhi disse que ele não era cristão, mas ele disse que se todos os livros do Ocidente fossem destruídos e que se só sobrasse as bem-aventuranças, nós já teríamos material suficientemente para seguirmos e encontrarmos Deus. E, de fato, se nós seguirmos essas bem-aventuranças, com certeza nos transformaremos em seres iluminados, conseguiremos abrir a nossa porta estreita. Mais uma vez, eu convido, através desse Evangelho, a cada um de vocês a uma reflexão. Qual estágio da bem-aventurança que nós estamos? O que nós podemos fazer de diferente? Nós esquecemos que não podemos pular as etapas, né? Temos que seguir as etapas corretamente para que tudo possa dar certo. Nesses momentos que estamos atravessando de muitas dores, de muitas angústias, muitas tristezas, talvez seja o momento de nós entrarmos para dentro de nós e nos refletirmos realmente o que isso quer nos dizer, de que forma eu posso tirar proveito de tudo isso que está me acontecendo. Como eu posso me transformar para que eu possa ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje? Às vezes repetimos os mesmos procedimentos buscando resultados diferentes. Não vai acontecer. O resultado que nós aguardamos dependerá de atitudes novas, procedimentos novos. Convido a todos ao anoitecer, quando você encontra com você só, no seu leito, para o repouso do corpo físico, faça uma reflexão diária sobre os seus atos, suas atitudes. O que você tem feito? Está correto? Uma análise desprovida de egoísmo. Saia do seu corpo e se analise como se estivesse analisando outra pessoa. Está correto tudo o que você tem feito? O que você pode mudar? Você está agindo, você quer para você as coisas que você age da mesma forma para com o outro? Você quer o perdão, mas você consegue o perdão? Você quer que os outros aceitem o seu erro, mas você consegue aceitar os erros das outras pessoas?
Você quer que as outras pessoas tenham paciência com você, mas você tenha paciência com as outras pessoas? Você quer que as pessoas não te julguem, não te condenem, mas você está fazendo isso, você não está julgando, não está condenando? Você quer que as pessoas te aceitem com todos os defeitos, mas você está aceitando o defeito das outras pessoas? Você quer que Deus te ajude? Você está abrindo seu coração para Deus te ajudar? Quer que Deus tenha misericórdia de você? Você está tendo misericórdia do outro para que Deus tenha misericórdia? Reflita, busca na sua consciência. Faça essas reflexões diariamente, ao anoitecer, junto com as suas orações. Não esqueça de, ao amanhecer, todos os dias, fazer uma oração de gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade que o nosso Pai misericordioso nos oferece para recomeçarmos. Hoje é um novo dia, amanhã será um outro dia. Seja diferente amanhã do que foi hoje e seja hoje melhor do que foi ontem. Vamos agora nos preparar para o nosso encerramento. Mestre amado Jesus, pedimos que estenda suas mãos sobre todas as águas que foram postas, colocando nelas elementos minerais retirados dos nossos irmãos vegetais, dos nossos irmãos minerais, da força telúrica da Terra, das energias do Sol, dos planetas etéreos. Coloque nessa água todo o fluido vital necessário para a transformação dela num bálsamo não lenitivo para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para que assim possamos estar mais tranquilo, mais preparado para refletirmos sobre as nossas atuais circunstâncias. E a vocês, meus irmãos, lembrando a carta do início, vamos imaginar aquela figura meiga de Jesus, no seu cabelo ondulado, dourado, partido ao meio, da sua barba encaracolada, também igualmente partido, um semblante lindo, maravilhoso, um olhar doce, um coração de luz, um vestir simples, que sempre usava de palavra doce e de conforto para os nossos corações. É nessa figura que, nesse instante, vamos solicitar a sua presença para que ele participe dessa oração de encerramento, onde nossos corações possam sincronizar numa só batida, simbolizando a batida do amor, a batida da união, a batida da misericórdia, a batida da luz e de todas as energias boas presentes no universo. E com a presença dos nossos irmãos possamos fazer a oração do Pai Nosso. Mas antes eu peço a cada um de vocês que respirem fundo, enche seu pulmão de ar. Permita que esse ar, que está saturado de energias positivas, possa penetrar no seu corpo através da corrente sanguínea, energizando o seu corpo, reparando as suas células, cicatrizando as suas feridas. Repita esse processo por 3 vezes. Respira, enche o pulmão, segura um pouco, solta o ar pela boca. E ao final desse processo, mentalmente, dê a mão aos seus familiares, encarnados e desencarnados. Dê a mão àqueles espíritos que você acha que tem raiva de você, que você conhece ou que você não conhece, mas eleve seu pensamento com sentimento de perdão e de luz. E que possamos todos unidos nesse momento maravilhoso de encontro com aquele que é o nosso pastor, a nossa luz, o nosso condutor aos braços do Pai, para que possamos então dar início à nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.